Muito obrigado. Eu vou primeiramente ler aqui um termo de compromisso, que o senhor tem que afirmar o termo de compromisso, e a partir daí vamos iniciar a nossa reunião. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos, que tenha conhecimento na qualidade de testemunha sobre a palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber e lhes for perguntado. Vê se está ligado ali. Sim, prometo. Muito obrigado. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nessa oportunidade, esclareço que o artigo 4º, inciso 2º da Lei 1579 de 1952 estabelece que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a Comissão Parlamentar de Inquérito constitui crime punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos. Passo a palavra ao depoente pelo prazo de 15 minutos. Olá, bom dia. Meu nome é Walter Gagatti Neto. Meu nome é Walter Gagatti Neto. Eu estou aqui hoje para a qualidade de testemunho. Sobre a minha vida, eu tive uma infância sozinho. Eu fui abandonado pelos pais, as mães, pelo pai e pela mãe, né, no caso. Eu cresci em escola pública, eu não tive ensino médio, eu comecei depois a faculdade de Direito. E nessa faculdade, um professor da faculdade era um promotor de justiça da minha cidade. E ele realizou uma busca em minha residência. E nessa busca foram encontrados os medicamentos que eu tomo, que é de ansiedade, eu tenho TAG, que é ansiedade generalizada, e o TDAH, que faz eu falar rápido e perder o foco. Nisso, houve uma prisão minha por tráfico de drogas com esses medicamentos. Uma prisão totalmente legal. Eu não tive violência de custódia e como o promotor era o professor, ele me buscou em sala de aula, a boca da polícia. Nisso, eu fiquei 6 meses preso por tráfico de drogas, em empresa de contraficantes e assassinos. Eu nunca usei droga na minha vida, eu não bebo. E fiquei preso como traficante. Saindo de lá, eu perdi a amizade, eu perdi namorado, eu perdi tudo. Porque eles me viam como traficante em uma cidade pequena. E eu expliquei, não, eu fui inocentado, porque o médico que me prescreveu o medicamento, ele foi até a audiência e falou, não, realmente, eu prescrevi, e o medicamento, ele nem estava na portaria do Anvisa como droga, então foi uma coisa totalmente legal. Que foi o promotor Marcel Zanin Bombarda, ele que foi o pivô de tudo isso. Nisso, na audiência que eu tive, eu verifiquei que o promotor estava mexendo no Telegram no celular dele. E pensei, a única forma de provar aos amigos, a namorada, a todos que realmente eram inocentes, é acessando o Telegram dele. Isso foi em 2017. Eu fiquei por volta de 2 anos tentando esse acesso ao Telegram. Assim que eu consegui, eu encontrei mensagens comprometedoras do promotor e peguei também a agenda dele. E nisso eu continuei acessando o Telegram até chegar na Lava Jato. E quando eu vi as conversas da Lava Jato, eu vi que havia uma perseguição com o presidente Lula. E pensei, o mesmo que acontece comigo aqui, acontece com ele. E de forma livre, espontânea, eu dei publicidade às conversas na época, que foi a Vaza Jato. Só um segundo. Ressaltando que eu não recebi nada em troca por isso. E houve uma investigação, que é a Operação Spoofing, que comprovou que realmente não havia mandante, que eu não recebi nada por isso. Quebrando o sigilo bancário, quebrando tudo. A investigação, ela chegou ao ponto de grampear a cela em que eu estava. Porque, passados 6 meses de investigação, e eu preso preventivamente, eles ofereciam a delação premiada, e como eu não ia culpar um inocente, eu não fiz. E grampearam a cela, tudo, e depois essa investigação acabou e virou a ação penal. E eu fiquei 4 anos, até a presente data, sem poder acessar a internet. E sem acessar a internet, com 2 filhas, sem emprego, eu estava em Araraquara, saindo da prisão. Porque eu trabalho com TI, eu não terminei ainda a faculdade de Direito, então
eu precisava de internet para poder trabalhar. E nisso apareceu a oportunidade da deputada Carla Zambelli de um encontro com o Bolsonaro, que foi no ano de 2022, antes da campanha. E ele queria que eu autenticasse que eu autenticasse a lisura das eleições, as urnas, nesse encontro, e por ser o presidente da República, eu acabei indo ao encontro. Isso aconteceu, diversos fatos que eu vou narrar aqui, pois a minha intenção é colaborar com a investigação. Mas lembrando que eu estava desamparado, sem emprego, e ofereceram um emprego a mim. Por isso que eu fui até eles. A recompensa em fazer o que eu fiz era a promessa de emprego. Apenas isso que eu queria. Pois lembrando que eu sem poder acessar a internet por 4 anos. É uma cautelar que tem um flagrante ilegalidade por excesso de prazo, porque o juiz até hoje não decidiu. Ele revogou a cautelar há 2 meses e condicionou a eu fazer um relatório mensal sobre tudo que eu fazia. E esse relatório, ele leva mais tempo que o acesso. Então, se eu acessasse 5 horas por dia, eu demoraria 6 para fazer o relatório. E nisso, eu estou preso hoje, porque a PF foi em casa e eu contei a verdade. Eu contei tudo o que aconteceu, eu entreguei as informações, como eu cheguei no CNJ, tudo, e por falar isso e entregar tudo, eu estou preso hoje. A minha intenção é contribuir com a sociedade quanto a Lava Jato e também esse novo evento do CNJ, e estou à disposição a todas as perguntas. A minha intenção aqui, caso haja respeito nas perguntas, eu responderei a todas. É isso. Eu só quero respeitá-las. Irei respeitá-las, sem dúvidas. Muito obrigado, senhor Delgatti. Inicialmente, a gente passa a primeira palavra para a relatora. Ela não tem um tempo fixo, ela pode usar o tempo que ela desejar. Em seguida, passaremos para os demais inscritos. Por favor, senhora Patrícia. Bom dia, queria cumprimentar o senhor Walter Delgatti, cumprimentar os seus advogados, o nosso presidente Arthur, colegas senadoras e senadores, deputadas e deputados. Senhor Walter, primeiramente eu queria colocar exatamente o que você fez e a sua defesa, na verdade, solicitou, que foi a questão do respeito mútuo, né? E desta relatoria, e acredito que deste parlamento, haverá, na verdade, esse respeito em relação ao senhor. E o objetivo, na verdade, desta comissão é o aprofundamento da investigação. Então, a nossa torcida e o nosso pedido aqui é que realmente você possa estar contribuindo conosco, né, nos trazendo as informações, que essa comissão também, até em alusão ao processo legislativo, ao processo legal brasileiro, a gente possa, na verdade, receber as suas informações e ajudar para que qualquer tipo de uma outra ação no âmbito da magistratura possa ser justa com o nível da sua contribuição aos trabalhos, no caso específico aqui a esta comissão, ok? Eu quero iniciar, você citou o nome da Carla Zambelli, da deputada Carla Zambelli, e eu vou iniciar por ela. Na verdade, até mudando aqui um pouco a ordem dos nossos questionamentos. Então, eu queria que... O presidente está meio confuso aqui. Tá. A minha pergunta inicial, Walter Delgatti, senhor Walter Delgatti, é acerca da sua relação com a Carla Zambelli. Eu queria até colocar aqui no telão, tem uma postagem que ela fez no Twitter, eu queria só para abrir aqui, essa postagem ali data do dia 28/7/2022, onde ela faz referência a um hotel e também que é um espaço de eventos, não é? Village em Ribeirão, com a mala na mão. Aumenta mais um pouquinho aí. Com a mala na mão. O homem que hackeou 200 autoridades, entre ministros do Executivo, abaixa lá, entre ministros do Executivo e do Judiciário brasileiro. Muita gente deve realmente ficar de cabelo em pé, entre parênteses, os que têm, depois desse encontro fortuito. Em breve, novidades.
Eu queria que você me falasse dessa fotografia, que momento foi esse, e ao mesmo tempo também nos informasse aqui como se deu o seu primeiro... Não, por favor. Como se deu o seu primeiro contato com a Carla Zambelli, como você a conheceu, o que motivou, na verdade, esse seu encontro com a deputada. Foi nessa data da foto, em 28/7, eu estava na cidade de Ribeirão Preto, em um hotel em que eu fui buscar um amigo meu. E, de repente, eu vi a deputada Carla Zambelli, eu pedi para tirar uma foto com ela, e eu apresentei quem era eu. Eu falei, não, eu sou o Walter, deu gasto, tal. E conversando com ela, ela passou o telefone dela, o celular dela, anotou o meu, e posteriormente ela me chamou no WhatsApp. Foi apenas isso. Foi realmente um encontro fortuito. Durante seu encontro com a deputada Carla Zambelli, Walter, como se deu a sua relação com ela? Né? Você, eu digo do ponto de vista de conversa, você chegou em algum momento a integrar, por exemplo, a equipe de trabalho dela, chegou a prestar serviço para ela, chegou a ter, por exemplo, alguma remuneração? Onde você residia, por exemplo, nesse período que você esteve aqui em Brasília? Só ressaltando que no hotel, ela estava saindo do hotel, então foi um encontro bem rápido, não houve conversas lá, e apenas a foto, e inclusive ela está com a mala na mão, ela montou no carro e acredito eu que ela tenha saído do hotel. E posteriormente, ela disse que havia uma oportunidade de emprego a mim, no caso seria na campanha do Jair Bolsonaro, do ex-presidente. Eu estive em Brasília, eu falei com o presidente e logo em seguida... Não, mas é que ela perguntou isso. Fica à vontade. E logo em seguida eu fiquei em Brasília e eu ia trabalhar na parte de redes sociais do gabinete dela, das redes dela, sociais. Houveram pagamentos, sim, porque ela me enviou as senhas do site, das redes sociais. Só que logo em seguida, uma decisão do Alexandre de Moraes suspendeu o acesso dela às redes sociais. Por isso que eu não continuei nesse serviço. Mas nesse período você chegou a prestar um serviço, você não chegou a integrar, por exemplo, em nenhum momento a equipe dela de trabalho? Por exemplo, você chegou a participar dos grupos de WhatsApp, sim, conversar com a equipe de assessoria dela? Esse era um serviço que você fazia para ela? Esse serviço eu realizei. E esse período qual era o tipo de remuneração que você recebia dela? Na verdade, houve na época uma remuneração de R$3.000 e depois as redes foram suspensas e daí em diante apenas a promessa de emprego mesmo. Você chegou, nesse período você morou onde? Você chegou em algum momento você, por exemplo, esteve residindo ou frequentando com uma certa intensidade, por exemplo, a residência da Carla Zambelli? Sim, eu frequentei e logo em seguida eu retornei a Ribeirão Preto e posteriormente a São Paulo. Mas eu digo frequência no sentido de morar na casa dela. Eu fui diversas vezes na casa dela, mas de morar não. Morar, de dormir, de ter uma convivência mais presente familiar, não. Certo. Falando aqui acerca dessas reuniões, no dia 9 de agosto, o senhor teve essa primeira reunião ao chegar aqui em Brasília, não é isso? E essa reunião você teve na sede do PL. Na reunião, e você me corrige se eu estiver errada, e eu queria que você na verdade, me desse detalhes dessa reunião. Eu tenho a informação de que na reunião o senhor esteve com o advogado Ariovaldo, que está aqui inclusive, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Isso na reunião que ocorreu um pouco mais cedo, do dia 9 de agosto. Quem mais estava presente nesta primeira reunião? Na primeira reunião estávamos a Carla, sim, está o nome dela, exato, o presidente do PL, os meus advogados, o irmão da Carla Zambelli, que é deputado também, e eu. Essa reunião. Aí você fez então a primeira reunião que foi... E o marido da Carla Zambelli também. E o marido da Carla, o irmão. Deixa eu anotando aqui. Eu havia esquecido, mas o advogado... Me conta mais sobre essa reunião. O que
vocês trataram nessa primeira reunião? O Duda Lima não participou, Não, não Marqueteiro. participou. Ele participou de uma reunião à tarde, às 15 horas. Isso. Perfeito. Me conta um pouco dessa primeira reunião, como se deu, o que vocês trataram dela, o que vocês discutiram nessa reunião? Tá. Nessa primeira reunião, o assunto era bem técnico, até que o Valdemar entrou em contato com o Duda e agendou essa reunião mais tarde com o marqueteiro da campanha, porque o Valdemar fez algumas perguntas, mas a questão era técnica. O Valdemar, acredito que ele não tem um conhecimento técnico sobre isso. Então foi uma reunião, digamos, preliminar. Exatamente, uma reunião preliminar. E na sequência foi então feito contato com o marqueteiro Duda Lima. Sim, durante a reunião, o Valdemar entrou em contato com o marqueteiro, inclusive no Viva Voz, falou com ele e ele disse que às 3 horas iria recuperar a CNPL. Pronto, aí você então volta às 3 horas. Sim, só que nesse meio tempo o advogado teve um conflito, um desentendimento com a deputada Carla Zambelli e apenas eu fiquei, os advogados foram embora. Você diz ao advogado que está aqui, inclusive com você. Esse conflito se deu por quê? No momento do conflito, eu estava no banheiro. Quando eu retornei, eu estava no fim do conflito, então eu não participei do conflito. Então, nesse momento, o advogado sai e não participa mais da reunião da tarde. Exatamente. Pronto. Na reunião da tarde, qual foi a proposta que foi apresentada? Aí eu lhe pergunto de uma forma mais direta. A ideia de você participar, por exemplo, como garoto propaganda da campanha do Bolsonaro, do então candidato naquele momento, saiu desta segunda reunião? Sim, saiu. O Duda, que é o marqueteiro, ele inicialmente disse que o ideal seria eu fazer uma entrevista, eu participar de uma entrevista com a esquerda e de forma espontânea falar sobre as urnas. Era essa a ideia inicial. Falar que as urnas eram a fragilidade das urnas. Isso. Ou seja, a proposta... A inicial. Essa foi a proposta inicial. Isso, que não ocorreu porque o meu encontro ele saiu na mídia e por esse motivo eles cancelaram isso. E a segunda ideia era, no dia 7 de setembro, eles pegaram uma urna emprestada da OAB, acredito, que eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Qual seria a ideia do apertar? Seria apertar o número... Porque assim, o código-fonte da urna, certo. Eu faria o meu, não o TSE, só mostrando que, exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. Era essa a ideia. Seria uma ação... Essa proposta, na verdade, que foi apresentada do ponto de vista da realidade, seria uma proposta fake ou seria algo que você, na verdade, ou eles te propuseram de fato? Você, de posse do código-fonte, você vai mostrar pra gente que é a vulnerabilidade, que vamos colocar um número de, por exemplo, do candidato Bolsonaro e de repente vai aparecer o número do candidato Lula. Falando de forma técnica, quem tem acesso ao código-fonte antes de compilá-lo, é possível inserir linhas que façam com que... Sim. Quem acessar o código-fonte antes de compilar. O código-fonte é o código em si, é o código aberto que depois ele tem diversos arquivos e compilado ele vira apenas um, que é o que instala na urna. E quem tem acesso ao código-fonte antes de compilá-lo consegue inserir linhas que façam com que seja apertado um voto e o resultado seja outro. Lembrando que o código-fonte, a pessoa que manipula ele, ela tem, por exemplo, o código-fonte obedece a quem está criando ele. Então, eu posso criá-lo com a ideia de, assim que compilado, ser inserido um voto e sair outro. Então, eles queriam que eu fizesse um código-fonte meu, não um oficial do TSE, e nesse código-fonte eu inserisse essas linhas que eles chamam de código malicioso, porque ele tem como finalidade enganar, como finalidade colocar dúvidas na eleição. Então, eu criaria um código meu, a ideia do Duda. Ou seja,
Não seria um código-fonte do TSE, seria alguma coisa manipulada, fake sua. Exatamente para mostrar. A ideia dele era o seguinte, era falar que a urna, se manipulada, sairia um outro resultado. Então, para que fique mais claro, até para que a gente possa compreender, seria uma urna que, no vídeo, numa apresentação ali publicitária, você pegaria, mas você teria um código-fonte manipulado e criado por você. Código-fonte fake, no caso. Fake, um código-fonte fake, criado por você, aonde você faria uma manipulação e uma apresentação fake, digamos assim. Exatamente. E essa apresentação iria explicar à sociedade, a quem estivesse lá no dia 7 de setembro, que era possível aquela urna que eles veem na eleição imprimir um outro voto. Então, a ideia era essa. Você disse que você poderia ser esse garoto propaganda, fazer essa manipulação fake, mas a matéria, uma matéria que você inclusive na revista Veja, 2 ou 3 dias depois, inviabilizou que essas duas ações ocorressem, é isso? Fosse concluído, sim. Pronto. Depois dessa reunião do dia 9, que aconteceu na sede do PL, aí com a presença, inclusive, do Duda Lima, você teve, no dia 10, uma outra reunião. Agora, esta reunião você teve no Palácio da Alvorada. Sim. Nessa reunião, eu queria que você me falasse também detalhes desta reunião, esta agora com o então presidente Bolsonaro, né? Sim. Você sai do local onde você estava, o carro que você foi levado, a Carla Zambelli veio junto com você? Sim, veio. E aí então pegaram a Carla Zambelli, depois me buscaram e na sequência foram até o Palácio da Alvorada. No Palácio da Alvorada, na reunião com o então presidente Bolsonaro, se reuniram o senhor, a Carla Zambelli, o então presidente Bolsonaro, me corrija se estiver errado, e o ajudante de ordens Mauro Cid. E o general Marcelo Campos. E o Marcelo Campos. Me conta um pouco dessa reunião. Essa reunião, a ideia era falar sobre as urnas e sobre a eleição e sobre a lisura das urnas. E a conversa, ela foi bem técnica, até que o presidente me disse, falou assim, olha, a parte técnica eu não entendo, então eu irei enviá-lo ao Ministério da Defesa e lá com os técnicos você explica tudo isso. A conversa, ela se resumiu nisso. E também, ele pediu que eu fizesse o que o Duda havia dito sobre o dia 7 de setembro. O senhor disse para ele que poderia fazer? Sim, eu disse que sim. E aí ele não compreendeu, e neste momento, quem ele chama para lhe levar ao Ministério da Defesa? Ele chama o general Marcelo Campos. O general Marcelo. E ele fala a ele, olha, eu preciso que você leve ele até o Ministério da Defesa. Ele contrariou, ele disse, não, mas lá é complicado, e o professor disse, não, isso é uma ordem minha, cumpra. Isso, o presidente e a deputada... Quem falou que disse que lá era complicado? O general Marcelo Campos. O Campos falou? Sim, ele disse que era complicado, nisso o presidente disse que era uma ordem dele, e eu fui levado até o Ministério pela porta do fundo. É um portão grande atrás, eu entrei com um carro lá e já desci no elevador. Certo. Então você foi com o general Campos até o Ministério da Defesa. Isso. Você tem noção de mais ou menos quanto tempo você ficou conversando ali com o ex-presidente Bolsonaro? Por volta de 1h30, 2 horas no máximo. Nessa conversa, o que mais ocorreu além especificamente? Na verdade, eu tomei o café da manhã com ele e a conversa ela foi essa. Ele me disse que eu estaria salvando o Brasil, que era a liberdade do povo em risco, que eu precisava ajudar ele a garantir a lisura das eleições, porque ele contou que em 2018 ele teve acesso ao inquérito da PF, nesse inquérito uma pessoa teve acesso ao TSE, ao código-fonte, que poderia ter manipulado. E nisso, essa conversa ela foi evoluindo e chegou à parte técnica, e o presidente disse, olha, a parte técnica eu não entendo nada, então eu preciso que você vá até o Ministério da Defesa e converse com os técnicos. Foi isso. Você, nesse momento, colocou, por exemplo, a possibilidade de você ser punido, ser preso por isso? Você recebeu deles algum tipo de garantia de proteção? Sim, recebi e
Inclusive, a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado um deputado federal, e como eu estava com o professor da SPUF na época, e com as cautelares que me proibiram de acessar a internet e trabalhar, eu visava a esse indulto. E foi oferecido no dia. Uma pergunta aqui que a minha consultora traz. Do ponto de vista do nome do general, é Marcelo Campos ou Marcelo Câmara? Desculpe, é Marcelo Câmara. Marcelo Câmara. General Câmara, né? Não, Câmara. Desculpas. Não, que isso, ótimo. Voltando aqui especificamente, então neste momento, o então presidente Bolsonaro lhe assegurou um indulto caso fosse preso pelas ações referentes à urna eletrônica. Sim, esse encontro, ele assegurou esse indulto, e futuramente no segundo encontro ele assegurou outra coisa, mas nesse encontro ele assegurou apenas o indulto. Tá, a gente vai já falar desse outro encontro, desse outro contato com o ex-presidente. Agora vamos falar sobre esse seu momento em relação ao Ministério da Defesa. Quantas vezes você foi no Ministério da Defesa? 4 vezes. Você esteve lá 4? Eu estive uma, retornei na semana 2 vezes, e na segunda semana mais 2 vezes. Então você 5 foi vezes ao todo. 5 vezes. Nessas vezes em que você ia lá, você conversava com o pessoal da TI, mais essa parte da informática? Como é que funcionava? O ministro Nogueira, o Paulo Sérgio Nogueira, e também com o pessoal da TI. Com o Paulo Sérgio Nogueira e com o pessoal que integra da a equipe tecnologia. de TI. Isso. E nessas conversas e nessas várias idas até ao Ministério da Defesa, você construiu o quê? Nós tivemos depois, Walter, um relatório que foi apresentado, inclusive, e foi encaminhado até no TSE das Forças Armadas. Nesse relatório específico, você teve participação na elaboração desse relatório? A ideia inicial era que eu inspecionasse o código-fonte. Só que eles explicaram que o código-fonte ficava somente no TSE e apenas servidores do Ministério da Defesa teriam acesso a esse código. Então, eles iam até o TSE e me passavam o que eles viam, porque eles não tinham acesso à internet, eles não podiam levar uma parte do código, eles acabavam que decorando um pedaço do código e me passando. E nisso, eu dei orientações, exemplo, que a urna, se desligar da tomada e ligada novamente, ela pode ter um algoritmo lá e o algoritmo decidir por ficar normal. Nesse caso, ela fosse manipulada, o peso dela, a mudança de local, as pessoas que votam, a digital delas, porque ela pode reconhecer que a digital é de uma pessoa que está testando a urna e não votando. Então, tudo isso que eu passei a eles consta no relatório que foi entregue ao TSE. Eu posso dizer hoje que, de forma integral, aquele relatório tem exatamente o que eu disse. Não tem nada menos. Ou seja, esse relatório que eu estou com ele aqui, que veio do Ministério da Defesa e foi encaminhado ao TSE, você teve conhecimento dele, leu e viu que foi fruto da sua orientação. Foi eu quem fez ele, porque tudo que consta nele foi orientado por mim. Ou seja, esse relatório foi construído, foi orientado, foi elaborado pelo Walter Delgatti. Lembrando que os servidores do Ministério, eles cursaram a faculdade de TI, são professores, são tudo, então eles aprenderam o caminho correto. Eu que não tive curso nada, eu aprendi errando. Então, é muito mais fácil eu verificar ali alguma porta aberta ou alguma vulnerabilidade do que eles que aprenderam o caminho correto. Por esse motivo que tudo que consta no relatório foi eu quem disse lá em reuniões. Pronto. Walter, nesse momento de conversas com o Ministério da Defesa, você teve contato com alguém ligado por nome Jesus,
que era um assessor ligado ao então comandante do Exército Brasileiro, que era o Freire Gomes. Você lembra desses contatos? Eu tive contato apenas pelo WhatsApp, pessoalmente não. Certo. E esse seu contato com este assessor, como se dava? Você tratava com ele sobre o quê? Sobre esse relatório? Esse relatório e outros, porque à época havia relatórios de um argentino que fez uma live, um relatório, e também outros relatórios que pegavam o resultado da eleição, que estava no site do TSE, e faziam relatórios. Ele me enviava e pedia que eu autenticasse, só que com dados que estavam no TSE. Porque o relatório, ele pega um banco de dados e a partir do banco de dados ele cria um relatório. E precisa, a ideia dele era que eu fosse no relatório, fosse até o site e confirmasse se realmente aquele dado que estava no relatório constava no site do TSE. Então, por diversas vezes eu realizei essa autenticação de relatório a ele. O Jesus, ele trabalhava nessa área mais de Ele é do tecnologia? alto comando do Exército. O Jesus, É. o assessor, que era o assessor do Freire Gomes. Eu não sei se era assessor, mas ele fazia o meio campo entre mim e o general Freire Gomes. Ele estava nos acampamentos? Ele te passava vídeos, alguma informação do acampamento? Sim, ele enviava vídeos do acampamento de pessoas rezando, de pessoas chorando. Ele enviava algumas matérias que saíam na época, alguns Por vídeos. que ele te enviava esses vídeos? Porque acabou criando um vínculo de amizade entre mim e ele. Mas não era para uma missão, digamos, para você fazer algo referente a esses vídeos. Era apenas o informe do que estava acontecendo nos acampamentos. Exatamente. E ele dizia também que iria ter uma ruptura, uma intervenção. E ele dizia, olha, será amanhã, e eu ficava com medo. Então a conversa era isso. Com Jesus. Sim. Com Jesus, que era assessor do Fazia o meio ex-comandante. campo entre o Freire Gomes. Ele dizia, não, com o Freire Gomes não. E ele falou com Jesus, ele falou agora há pouco, apenas por telefone e receber telefone. essas informações. E por ligação também, ligação do WhatsApp. Certo. Tem mais alguma coisa para falar sobre a sua conversa com Jesus? Não, somente isso. Walter, eu queria que você me explicasse, a revista Veja, inclusive, fez uma matéria ampla sobre isso, né? Sobre o encontro que você teve o encontro que você foi chamado para num posto de gasolina. O nome do posto de gasolina eu tenho aqui, seria o posto de gasolina Frango Assado. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho como se deu isso, como foi essa logística, de que forma você foi chamado para estar até lá. Me conta como tudo isso aconteceu. Eu não me recordo o dia, então eu estava em casa em Ribeirão Preto pela manhã, quando a deputada Carla Zambelli entrou em contato comigo e disse que o motorista iria me encontrar, ou melhor, iria me buscar e eu teria um encontro com ela e que era um assunto urgente. Então era um assunto que teria que ser tratado naquele dia. E eu estava em Ribeirão Preto e chegou o motorista. Nisso, eu não sabia onde seria o encontro. Ele pegou a rodovia, a Anguera, e foi até esse posto que era próximo a uma cidade que a deputada estava realizando campanha.